Educação à distância, mudando realidades. Chegamos a mais uma unidade do nosso conteúdo, da nossa disciplina de Direito do Estado, aqui do curso de Gestão Pública na modalidade EAD, que é ofertado pelo Instituto Federal de Rondônia. Como você já sabe, meu nome é Maria Alves, estamos caminhando juntos aqui nessa disciplina de Direito do Estado. Aqui nessa disciplina, só para fazer uma breve retrospectiva, já tivemos alguns conteúdos de direito constitucional, direito administrativo. Hoje teremos algumas temáticas que vai entrar em questões previdenciárias do servidor público e um pouquinho também de direito eleitoral. Mas antes, de fato, de a gente dar início ao conteúdo, farei minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou usando um batom rosa, estou usando também uma camisa rosa, pink, com um terninho cinza por cima e uma calça preta. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica que tem traços e pontos interligados. À minha esquerda também uma parede branca com as letras EAD, que significa Educação à Distância. E logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Mas é isso aí, agora que você já sabe, vamos para a nossa unidade 5. Já sabemos que a educação à distância, ela de fato muda realidades. E a gente vai aqui dar continuidade na nossa disciplina, no decorrer aqui das nossas atividades, com uma nova temática, mais um ponto aí da sua ementa, alguns pontos da ementa que a gente vai abordar. Olha aqui na tela comigo, percebam. Vou fazer aqui uma breve descrição do conteúdo da ementa. É um conteúdo um pouco extenso, mas faz parte aí do seu aprendizado dentro do decorrer da nossa disciplina. Agora, na aula 5, vamos falar sobre controle, o controle sobre a administração pública. Vamos falar sobre a legalidade, a transparência, a participação popular e os tribunais de contas. Também falaremos sobre a discricionariedade e o controle judicial sobre a administração pública. Olha só, gestor público. Também vamos conversar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público no controle da administração e falaremos também sobre os servidores, no caso, servidores públicos, seu regime jurídico e previdenciário. Para a gente, de fato, dar início aqui na nossa disciplina, eu trouxe para vocês essa primeira temática, lembrando que eu acabei de apresentar para vocês a ementa da nossa disciplina. Toda essa abordagem ela vai ser um tanto quanto superficial, porque é quase que impossível falarmos sobre tudo de tudo que tem dentro desses conteúdos. Sabemos que existem muita jurisprudência, muitos julgados, muitas leis e, de fato, aqui nós estamos trazendo um norte para você que está no curso da gestão pública, saber aí por onde começar a trilhar os seus caminhos. Aqui é uma introdução, um pontapé inicial para que você tenha um norte para buscar as referências aí que já foram tanto recomendadas no início da nossa disciplina, para fazer a leitura dos livros, assistir os vídeos que são indicados também aí dentro da nossa disciplina. Então, aqui já está para você a primeira temática, o controle sobre a administração pública, legalidade e transparência. Falaremos também sobre a participação popular e os tribunais de contas. Olha só, o texto aqui que nós trouxemos para comentar. A finalidade do controle, vamos saber qual a finalidade sobre esse controle, que é feito sobre a administração pública. Olha só, a finalidade do controle é assegurar, que a administração pública atue em conformidade com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, a gente já viu isso aqui lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, a moralidade, a finalidade pública, que não está no 37, mas também não deixa de ser um princípio norteador, publicidade, a transparência, a motivação e a impessoalidade, entre outros princípios, tá certo? Então, precisamos saber que o controle da administração é feito para assegurar, para garantir que você, como gestor público, venha estar atuando em conformidade com esses princípios, entre outros princípios. Você pode perceber que aqui nós trouxemos alguns princípios, mas tem outros
Perceberam também que aqui tem alguns, como, por exemplo, o da legalidade, o da moralidade, o da publicidade e o da impessoalidade, que estão estampados no artigo 37 da nossa Constituição Federal, tá ok? No que concerne ao órgão que exerce o controle, ele pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Já já a gente vai entender como é que é feito esse controle nessas três esferas, tá? Em decorrência das funções que lhe foram atribuídas pelo artigo 129 da Constituição Federal, olha só, o Ministério Público desempenha um importante papel no controle da administração pública. E aí você, como gestor público, quando você estiver de fato atuando, você vai ouvir muito falar nessa figura aqui do Ministério Público, tá certo? Mas se você estiver andando, caminhando, trabalhando sempre dentro das questões legais, sempre observando os preceitos, os princípios, você pode ficar tranquilo que nada vai lhe acontecer. O Ministério Público ele faz esse controle, faz o acompanhamento e cabe ao gestor público de fato estar em conformidade com as normas, com os nossos regulamentos, tá? E ainda falando sobre essa questão, essa temática, eu trouxe para vocês o seguinte, que na nossa Constituição Federal de 88, lá no capítulo concernente à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê o controle externo a cargo do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Vocês vão ver essa redação lá no artigo 71 da Constituição Federal de 88. E o controle interno, perceba, que cada poder exercerá sobre os seus próprios atos. Percebam, eu preciso que vocês nunca se esqueçam desse detalhe. Quando a gente faz uma faculdade de Direito, né, eu sei que aqui é gestão pública, a gente se apega a alguns detalhes, porque essa questão, por exemplo, aqui quando eu falo, ó, com o auxílio, vocês vão ver que isso aqui é de extrema diferença. Isso aqui é totalmente diferente do que o próprio Tribunal de Contas tem o poder para fazer. Então, vocês têm que perceber que o controle externo, no caso da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, conforme está lá no artigo 71 da nossa Constituição Federal, ele é a cargo do nosso Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Isso é importantíssimo. Porque para quem está aqui no curso de gestão pública, que vai prestar concurso público, eu gosto de dar essas dicas, porque vocês vão ver que essa palavrinha aqui, ela vai vir aparecendo aí de forma a te confundir nas suas provas, tá certo? E o controle interno, ou seja, aquele que o órgão faz dentro dele mesmo, ou seja, que cada poder, tanto pode ser o executivo, o legislativo e o judiciário, aqui é o executivo, tá? O legislativo e o judiciário, que cada poder exercerá sobre os seus próprios atos. Então, são situações internas que ele pode estar exercendo o controle interno, é bem tranquilo. E aqui, dentro dessa temática, vamos falar um pouquinho sobre a participação popular, tá certo? Aqui a participação popular, não se esqueça de aprofundar os seus assuntos, seus conteúdos aí, com os livros que foram recomendados, tá ok? Em relação à participação popular, na gestão e no controle da administração pública, tá? Essa participação popular, ela refere-se à ideia de Estado democrático, tá? Um Estado democrático de direito consagrado no preâmbulo da nossa Constituição Federal, tá? Proclamado em seu artigo 1º, também, né? E ratificado no parágrafo único com a regra de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, tá aqui, representantes eleitos, né? A representação indireta, ou diretamente, né? Diretamente nos termos desta Constituição. Por que eu marquei aqui o preâmbulo? Porque vocês já sabem que o preâmbulo, ele não tem força normativa, ele não é parâmetro, inclusive, para controle de constitucionalidade. Eu não me recordo se eu comentei com vocês que o preâmbulo, ele apenas representa uma sensação
eu poderia dizer assim, um momento democrático ali no ato da promulgação da nossa Constituição Federal. Mas, de fato, o preâmbulo lá da nossa Constituição Federal, inclusive que ele fala de Deus, né? Já foi, inclusive, aquilo para o STF, para ser analisado, se aquele preâmbulo poderia ter, de fato, alguma interferência no nosso ordenamento jurídico. E aí o STF disse que não, né, que o preâmbulo ele apenas representa um momento histórico, ele vem trazendo ali, de fato, uma introdução para nossa Constituição Federal passar a ter vigor lá no seu artigo 1º, tá ok? No artigo 1º. Então, é por isso que eu estou falando aqui para vocês, ó. A administração pública refere-se, ó, à participação popular na gestão e no controle da administração pública refere-se à ideia de Estado democrático de direito. Então, é uma ideia, né, consagrado no preâmbulo da Constituição Federal de 88. Mas ele, de fato, ele é proclamado no artigo 1º. Então, vocês fiquem bem atentos aí para saber que o nosso preâmbulo, ele não tem força vinculante, ele não vincula, ele não é norma, ele, inclusive, não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Tá certo? E aqui eu trouxe algumas hipóteses de como os instrumentos de controle podem ser mencionados, tá? Olha aqui as hipóteses. Temos o direito à informação, né, que está lá no artigo 5º, inciso 33, com que se assegura ao cidadão a possibilidade de conhecer os assuntos que estão sendo tratados no âmbito da administração pública, tá? Nessa temática aqui, vamos resguardar, tá, as questões que, de fato, pedem sigilo, né? Tem algumas questões que elas próprias são protegidas por conta do sigilo, questões inclusive de segurança nacional, né? Alguns direitos que, de fato, eles não podem ser dado publicidade, tá? Falamos aqui como algumas hipóteses, também instrumento aqui, ó, o mandado de injunção, que é um remédio constitucional, que é lá no nosso artigo 5º, instituído precisamente para suprir a omissão do poder público na regulamentação das normas constitucionais. Ou seja, se o cidadão está precisando ser suprido numa questão de uma omissão do poder público, porque é necessário que seja produzida uma legislação para estar resguardando, amparando, alicerçando alguma situação, mas o cidadão ali não consegue ser atendido porque não tem uma lei para suprir aquela demanda. Aí o que acontece? Aí o nosso legislador constituinte originário, né, porque o mandado de injunção ele já veio na nossa Constituição lá do poder constituinte originário, né? Não foi do poder de reforma que ele entrou. Então, o que acontece? O cidadão tem o direito de entrar com esse mandado de injunção pedindo poder público, legislativo, produza a lei porque eu preciso resguardar uma situação e eu não posso, eu estou impedido porque existe uma omissão do poder público que deveria me amparar e não está me amparando por falta de norma regulamentadora, tá? E a ação popular como um meio posto nas mãos do cidadão para provocar o controle jurisdicional na defesa do interesse coletivo, tá certo? Também o direito de denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas, tá? Esse direito de denunciar irregularidades também, que é um instrumento do controle, que é feito pelo povo, eu também posso falar aqui que para o Ministério Público também, né? Por que não, tá? O direito que o cidadão tem de procurar o Ministério Público, de procurar o Tribunal de Contas também, para estar fazendo algumas informações, eu poderia dizer que notícias crimes, né? Que a gente fala assim lá no direito. Lembrando que quem faz a denúncia, de fato, é o próprio promotor de justiça. E aqui a gente colocou essa palavra aqui numa forma mais simples, uma forma mais, não muito técnica, eu poderia dizer. Mas quando a gente leva essa informação, de fato, dentro do ordenamento jurídico, quem tem o poder para fazer a denúncia, no caso, é o nosso promotor de justiça, o procurador de justiça, ok? Ainda nessa temática falando sobre a participação popular, olha só, trazendo ainda alguns instrumentos, além dos que já foram ditos, como, por exemplo, o direito de fazer denúncias, né, entre aspas, o direito, por exemplo, do mandado de injunção, a ação popular. Temos ainda o direito de fazer reclamações e denunciar irregularidades perante ouvidoria de justiça,
tá? Não só contra membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas também contra os seus serviços auxiliares, representando diretamente no Conselho Nacional de Justiça, aqui quando for em relação ao Poder Judiciário, e ao Conselho Nacional do Ministério Público, né? Conselho Nacional do Ministério Público, quando for alguma situação em relação a alguma ação do Ministério Público, algum fato, né? E aí vai ser conforme o caso. Essa disposição está lá no artigo 103b, parágrafo 7º, e também no artigo 130A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, acrescentados pela emenda constitucional 45, tá? Então, esse aqui entrou já no poder constituinte derivado reformador, poder de reforma, tá? E aqui nós temos o disque denúncia, né? Que são instrumentos também, você tem disque denúncia lá para o Tribunal de Contas, você tem disque denúncia para o Ministério Público, enfim, você tem várias situações, né? Também as audiências públicas, né? Bem interessante aqui, audiências públicas, também as consultas públicas, entre outros instrumentos que também são postos à disposição do cidadão para poder fazer a participação popular, de modo que essa participação popular tenha o controle sobre a administração pública. Dando continuidade, vamos falar agora sobre a discricionariedade e controle judicial sobre a administração pública. Percebam, aqui o texto para a gente fazer os comentários e a partir dele a gente ir desenvolvendo as nossas aulas, os nossos comentários. Olha só, o Poder Judiciário pode examinar os atos da administração pública de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários. Aqui que está o pulo do gato, tá? Mas sempre sob o aspecto da legalidade, tá? Aqui ele não vai poder examinar aspectos subjetivos, tá? E agora, pela nossa Constituição Federal, também sob o aspecto da moralidade, tá certo? Então, ele vai poder fazer esse controle, essa análise sobre o aspecto da legalidade e da moralidade, mas não poderá fazer o controle no aspecto subjetivo da coisa, tá? Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo para você entender o que seria esse aspecto subjetivo, tá? Olha só, quanto aos atos discricionários, ou seja, aqueles que têm conveniência e oportunidade do gestor público, sujeitam-se à apreciação judicial, sim, né? Desde que não invada os aspectos reservados à apreciação subjetiva, acabei de comentar, né? Conhecido sob a denominação de mérito, ou seja, da oportunidade e da conveniência. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Muitas pessoas, por exemplo, um cargo comissionado, tá? Esse exemplo aqui, tem um cargo comissionado, você tá lá, né? Você tá naquele cargo comissionado. Um belo dia, você foi mandado embora, né? A pessoa que entrou lá não tem mais interesse que você fique lá. Por quê? Porque você não é concursado, então você ainda não tem a estabilidade. Até mesmo para quem é concursado tem que ainda alcançar a estabilidade, né? Passa por todo aquele processo de avaliação, aquele prazo e tal. Mas quem tem cargo comissionado, ele não alcança essa estabilidade. Aí chega lá o gestor público, que é o chefe dele, né? O chefe, e simplesmente resolve te mandar embora, te exonerar, porque ele não precisa mais dos seus serviços, ele está interessado em colocar outra pessoa, né? Que geralmente esses cargos comissionados têm um aspecto de você estar ali por alguma situação de confiança, né? E aí você fica extremamente chateado, vai perguntar para ele por que ele está fazendo isso. Ele não tem a obrigação de fundamentar, ele pode falar. Porque é um ato discricionário, né? Ele pode, de livre nomeação e exoneração, e ele, de fato, não vai fundamentar, porque a partir do momento que ele fundamenta, ele vai estar se vinculando, e isso não é interessante, né? E aí você, eu vou entrar na justiça, vou procurar o Poder Judiciário, porque esse cara não poderia ter me mandado embora. O que vai acontecer? O Poder Judiciário vai ver a legalidade do ato, né? Mas ele não vai poder entrar no mérito, ou seja, não vai poder ver questões subjetivas, tá certo? É um exemplo de um ato discricionário, né? Que é um cargo ali, por exemplo, de livre nomeação e exoneração. Então, de fato, o Poder Judiciário, ele pode analisar, sim, todos os atos, tá? Ele pode examinar os atos, em geral, da administração pública de qualquer natureza, sejam gerais, individuais, unilaterais, bilaterais, vinculados ou discricionários, tá?
mas sempre sob o aspecto da legalidade, tá certo? Então, ele não vai entrar nas questões subjetivas, porque aí ele estaria ferindo uma questão jurídica que é vedada. Vamos dando continuidade. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público, tá? No controle da administração. Eu trouxe aqui para vocês algumas situações em que o Ministério Público, alguns instrumentos que o Ministério Público pode estar se utilizando para estar fazendo esse controle da administração pública. Olha só, ele pode ingressar com uma ação civil pública, né, que é muito comum, o Ministério Público, ação civil pública. Ele pode instaurar ou não um inquérito civil, que está previsto lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7347, lá de 85, e também no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Esse inquérito civil aqui, ele vai subsidiar, inclusive, essa ação civil pública, mas esse inquérito ele só vai ser instaurado a depender da necessidade, tá? Esse inquérito ele não é obrigatório que exista, vai depender do caso e se o promotor de fato solicitar que seja instaurado esse inquérito, tá? Então aí nós temos alguns instrumentos onde o Ministério Público ele pode estar fazendo o controle da administração pública, tá? E ainda o MP pode agir de ofício, tá? Por que eu digo de ofício? Ele não precisa ser provocado, tá? Ou mediante provocação, tá? Perdão. O Ministério Público ele pode agir de ofício ou mediante provocação, ou seja, ele pode ser provocado ou não, tá? E essa provocação pode ser feita por qualquer pessoa ou por servidor público nos termos do artigo 6º da Lei 7347 de 85. Se eu fosse você, eu abri essa lei aí, que eu já te pedi para você acompanhar as nossas aulas com uma aba aí no seu computador ou no seu celular aberto ou até mesmo com a Constituição Federal de forma física aí do teu lado. Tá com o computador? Já abre uma página do lado e já pesquisa a Lei 7347 de 85 para você de fato entender e se apropriar desse conteúdo aqui em tempo real com as nossas aulas, tá ok? Lembrando que quando a gente fala de poder judiciário lá do juiz, né, vamos falar do juiz de primeiro grau, né? O juiz, né? O juiz, ele de fato, ele precisa ser provocado, tá? Porque existe o princípio da inércia da jurisdição, tá? Enquanto o Ministério Público não, tá? Ele pode agir de ofício ou mediante provocação. Ou seja, mesmo que ele não seja provocado, ele pode sim ir lá e ver que a coisa está errada, solicitar providências, pedir para instaurar o inquérito, ele pode entrar com uma ação civil pública, ele pode agir, tá? Enquanto o Poder Judiciário, aqui no exemplo que eu estou trazendo, na figura do magistrado ou do juiz, no caso, ele não pode agir de ofício, ele precisa ser, de fato, provocado por conta do princípio da inércia da jurisdição. Aqui entramos em mais um conteúdo da nossa disciplina, falaremos sobre servidores públicos, tá? Lembrando que já já a gente vai entrar nas questões previdenciárias e essas questões previdenciárias elas se referem também a servidores públicos, tá? Essas questões previdenciárias que eu vou conversar com você daqui a pouco, ela não é para qualquer pessoa, tá? Não é a previdência ali que a gente vê lá no INSS todo dia, não, tá? Vamos lá. Servidores públicos são pessoas que prestam serviço com vínculo empregatício à administração pública direta, né? Ou indireta, aqui por meio das autarquias e fundações públicas, tá? Perante a nossa Constituição de 88, pode-se dizer que são 4 as categorias de agentes públicos. Nós temos os agentes políticos, né? Estamos aí em tempos de eleições, né? E temos também os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público, tá? A gente vê aí até, por exemplo, pessoas voluntárias que estão em colaboração com o poder público aqui, entra aqui também, particulares em colaboração. Aqui é um exemplo das pessoas que são, por exemplo, mesários, né? Que atuam ali em colaboração com o Poder Judiciário, perdão, com a Justiça Eleitoral, também que é um exemplo de particulares em colaboração com o poder público, tá? Então, nós temos nesse ato, mesmo que ele seja um particular, enquanto ele está ali atuando em nome da administração, tá? Em colaboração com o poder público, ele pode sim estar configurado e classificado, mesmo que de forma transitória, temporária e precária, que a gente chama assim, né? Dentro das categorias dos servidores públicos. Combinado?
Tudo certo? Tá tranquilo? Podemos continuar? Tá certo, então vamos continuar, tá? Olha só, ainda falando dos servidores públicos aqui, vamos entrar no regime jurídico, tá? Na esfera federal temos a Lei 8.112, lá de 90, que estabeleceu o regime estatutário, tá? Como regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquicas e fundações públicas, perdão. Aqui no estado de Rondônia, eu trouxe esse exemplo do estado de Rondônia porque é algo mais prático para a gente, mas eu não esqueci que nós temos estudantes que estão na Paraíba, estudantes que estão em Pernambuco, estudantes que estão em Minas Gerais, né? Não esquecemos. Eu quero que você faça essa análise dentro da lei complementar aí que institui o regime jurídico dos servidores públicos do seu estado, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, aqui da lei complementar 68, lá de 92, que institui o regime jurídico dos servidores do estado de Rondônia, tá? Por que eu trouxe o estado de Rondônia? Porque nós estamos aqui no IFRO, né, que é o Instituto Federal de Rondônia, e é uma forma de trazer um exemplo mais prático. Mas você pode verificar também aí na competência, no âmbito do seu estado, para verificar qual seja a lei para você adequar aqui a esse exemplo que eu estou trazendo, tá certo? Então, aqui quando a gente fala de regime jurídico dos servidores públicos, nós temos uma lei própria. Aqui no âmbito federal, a Lei 8.112, e a gente fala que eles são estatutários porque são regidos por um estatuto, né? Enquanto outras pessoas que trabalham, por exemplo, para sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, eles não são estatutários, eles são regidos pela CLT. Então, tá aí a grande diferença. O estatutário é aquele servidor que é regido por um estatuto, enquanto as pessoas de direito privado são regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Um exemplo aqui, para quem está na CLT, é que tem algumas situações que são diferentes. Aqui, para quem está na CLT, você vai ter o seu FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, enquanto os estatutários não têm. Mas, em contrapartida, os estatutários adquirem, né, uma certa estabilidade, né? Não que ele não possa ser mandado embora, porque, a depender do que ele vai fazer, ele pode sim responder um PAD, né? Que é um processo administrativo disciplinar e depois vira uma questão judicial, ele pode sim ser demitido, né? Lembrando que quando a gente fala de demissão, a gente se refere a uma situação de punição. O servidor está sendo mandado embora porque cometeu um ato e foi, de fato, condenado dentro de um processo. E quando a gente fala de exoneração, exoneração não é punição, é quando, por exemplo, eu mesma solicito para ser exonerada, porque, por exemplo, passei em outro concurso público e estou solicitando a minha exoneração. Então, assim, algumas dicas, alguns toques que quando a gente fala de exoneração, tá? Que é diferente de demissão, tá certo? Lembrando aqui que a diferença do regime estatutário é basicamente que um é regido pela Lei 8.112 e o outro pela consolidação das leis trabalhistas. E um exemplo da grande diferença é que quem está regido pela CLT tem direito a FGTS, enquanto quem está no regime estatutário não tem, tá certo? Então, aqui é a grande diferença entre alguns requisitos dos regimes, tá ok? E aqui vamos falar um pouquinho sobre as condições de ingresso dos servidores públicos, tá? Lembrando que essas condições podem ser observadas no inciso 2º do artigo 37, que diz o seguinte: a investidura em cargo, emprego ou emprego público depende de aprovação prévia, né? Em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo de comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Está aqui o exemplo que eu dei agora há pouco sobre essa questão de atos discricionários, tá? Aqui eu posso já te lembrar que aqui está dentro do poder discricionário o fato de essa pessoa ser nomeada, tá? E ter livre nomeação e exoneração, tá? Lembrando que, quando aqui eu estou falando de exoneração, é porque não precisa ser de fato uma punição, tá? Mesmo que ele não tenha feito nada de errado, mesmo que ele faça todo certinho o trabalho dele, o chefe dele, que tem lá, que é o detentor, né, do poder de exonerar e contratar, ele pode mandar a pessoa embora,
mesmo que ela não tenha feito nada de errado. Por quê? Porque é um cargo de livre nomeação e exoneração, tá? Então, por isso que a gente não fala aqui demissão, tá bom? Porque demissão, de fato, é uma punição, tá ok? Olha só, é possível a nomeação em cargos comissionados, sendo vedado o nepotismo previsto na súmula vinculante número 13, tá? Lembrando que há uma ressalva para essa questão do nepotismo, tá? Já que nós vamos entrar agora em questões de direito eleitoral, que está diretamente ligada com cargos políticos, né? Eu já quero te contar que existe, tá? Um julgado do STF, onde ele diz que quando, por exemplo, um prefeito, ele vai nomear alguém para um cargo político, por exemplo, para ser secretário, um secretário de obras, por exemplo, né? Esse cargo aqui, por exemplo, né? Um exemplo. Ele não é configurado nepotismo, porque é um cargo que é um cargo de confiança, é um cargo político. Então, no caso de cargos políticos, não é configurada essa questão do nepotismo, tá? Cargo político não entra dentro dessa vedação do nepotismo. O STF já disse que pode sim, em relação a cargos políticos, haver essa nomeação de um irmão, de um primo, de um parente, porque é um cargo de extrema confiança e também para cargos de natureza essencialmente políticas não tem essa vedação. Combinado? Olha só, sobre a proibição da acumulação de cargos, tá? Aqui, por que a gente está falando isso? Porque nós estamos dando uma pincelada aí na questão dos servidores públicos, que é assunto da sua ementa. Então, vamos lá. Ainda nos termos do artigo 37, tá? Inciso 16 da nossa Constituição, é proibida, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, né, de quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que é o teto do vencimento ou do subsídio, tá? Então, dá uma lida aqui nessa questão do inciso 11, é bem importante, do mesmo artigo 37, é um tanto longo, então não trouxe aqui para vocês, mas ele traz o limite, né? Ele traz o STF como limite, ele traz várias autoridades aí como teto para parâmetro de outros servidores, tá certo? Então, dê uma lida aqui no artigo 37, que é importante para você entender essa ressalva aí do disposto do inciso 11, tá certo? E aí ele fala que é vedado, exceto quando houver compatibilidade de horários, né? Ou seja, a pessoa pode ter 2 cargos de professor, se tiver compatibilidade de horário, pode ter um cargo de professor com um técnico ou científico, pode ter 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, tá? Que geralmente os médicos, né? Com profissões regulamentadas, ou seja, vocês já viram, né, que existem vários médicos que têm 2 contratos, por exemplo, né? Tem um contrato no estado e outro no município, né? É porque geralmente tem compatibilidade de horário, né? E não ultrapassa o teto permitido, tá certo? Então é bem tranquilinho, o professor pode ter 2 cargos, médico, por exemplo, também pode ter 2 cargos, que são os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros. Lembrando que esse disposto está lá no artigo 37, inciso 16, tá certo? Vejam lá que quando eles vão acumular esses cargos, eles não podem ultrapassar o teto do vencimento ou do subsídio. Tem que ver esse artigo 37, inciso 11, para ver qual seria esse teto, tá certo? E aqui a gente vai falar de regime previdenciário, ainda aqui, ó, dos servidores públicos, tá? Lembrando desse detalhe. Essa nossa conversa aqui ainda é em relação a servidores públicos, tá? Então, nós temos uns requisitos gerais, porque nós tivemos a reforma da Previdência, né? E nós sabemos que, de fato, ela já passou a entrar em vigor, né? Isso aqui. Então, nós temos que observar alguns detalhes, tá? Essa nossa conversa aqui, eu estou partindo da premissa para o seguinte, tá? Eu estou conversando com você a respeito de quem já entrou no serviço público depois da reforma, tá? Porque tem casos que tinham pessoas que já tinham direito adquiridos, né, antes da reforma. Tem situações de transição, onde servidores tiveram que passar por essas regras de transição. E tem também para quem ingressou após, tá? Após
a entrada em vigor dessa questão da reforma da Previdência, tá certo? E aí eu já posso te dizer que temos a idade mínima das aposentadorias e ela ficou assim. De modo geral, aqui bem superficial te digo, para a mulher ficou 62 anos, para o homem 65 anos, tá? E essa idade mínima ela serve tanto para trabalhadores do setor privado como para trabalhadores para servidores públicos, tá? Aqui é a idade mínima. De fato, eu vou entrar agora em algumas regras, algumas especificidades em relação a dos servidores públicos aqui que eu trouxe para vocês, tá? Que eu vou comentar sobre a regra dos servidores públicos, tá? E aí eu posso dizer que para homem, né? Antes da reforma, vou fazer um antes e um depois. Acho que eu vou abrir um quadro aqui para a gente fazer aqui, separar um espaço aqui para você. Antes da reforma, para homem, antes da reforma era 60 anos, né? E para mulher era 55 anos. Opa! Às vezes eu aciono aqui o marca-texto sem querer, tá, pessoal? Não se importem não, tá? E aí, para homem, era 60 anos e ele tinha que ter 35 anos de contribuição, tá? E 10 anos no serviço público, sendo pelo menos 5 anos dentro do cargo, tá? Na questão da mulher, a mulher, como eu já te falei, eram 55 anos de idade, mas ela tinha que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e pelo menos 5 anos dentro do cargo. Então, é importante vocês saberem como que era antes. Hoje, ficou diferente. Hoje, para homem, são 65 anos, eu vou anotando aqui para homem, ficou 65 anos, tá? Sendo 25 anos de contribuição, mais 10 anos na atividade pública, sendo pelo menos 5 anos dentro dessa atividade pública. Isso para homem, tá? Para mulher, de 55 anos, aumentou para 62, aqui o de mulher, tá? Para mulher, aqui mulher, 62, passou a ser 62 anos, mais 25 anos de contribuição, mais 10 anos no serviço público, sendo pelo menos 5 dentro do cargo, dentro do cargo que vai ser feita aquela conta da pessoa para ver quanto de fato ela vai receber, com base no cargo, né? Então, ela tem que estar pelo menos 5 anos dentro desse cargo. Perceberam aqui, ó, para homem e para mulher, o mesmo tempo de contribuição, mesmo tempo no serviço público e pelo menos 5 anos para cada dentro do cargo, tá? Lembrando ainda que nós temos as regras, tá? Do abono permanência, para aquele servidor que já cumpriu todas as regras, mas ele quer permanecer ainda trabalhando, tá tranquilo, ele pode, mas tem a questão da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Então, foram essas as nossas breves explanações sobre esse conteúdo. Eu espero que você tenha me acompanhado. Faça a leitura da bibliografia recomendada. Não esqueça de assistir os vídeos que são indicados na nossa disciplina e até a nossa próxima aula na unidade 6. Educação à distância, mudando realidades.